gente, eu estou aqui então hoje para a gente trocar uma ideia aqui sobre métricas, tá? Não aquelas métricas que a gente usa aqui na empresa, que é a quantidade de código, que a gente tem teste, não tem teste, ou a quantidade de pontuação que a gente faz em uma sprint, mas sim métricas que ajudam o produto como um todo a vender mais, a não apenas vender, mas a engajar pessoas em redes sociais, por aí vai. Né? Eu vou falar sobre A, então, que é essa nomenclatura dada por esse cara aqui, o Dave. O Dave é um cara que já ele investiu já em muitas startups, ele atuou já no PayPal e Facebook, inclusive. Então ele que é o autor dessas 5 métricas que agora a gente vai entrar um pouquinho aqui. Tá? A nomenclatura só da onde veio, né, esse termo aqui, os piratas, na verdade é uma brincadeira, porque eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos o pessoal tem essa cultura que os piratas falam "ar", né? Então ficou uma brincadeira aqui com essa sigla aqui. Entrando então nisso, a primeira delas é aquisição, tá? Isso até vai ao encontro de um papo que a gente teve esses dias aqui sobre a landing page do eMove, né? Que a gente fez ali um desses nossos exercícios e a gente viu, pô, essa landing page não está muito atrativa e tal. Isso é fundamental para que a gente venha a buscar esses usuários e potenciais usuários. Então, na verdade, o que a gente quer saber é quem são essas pessoas que chegam até a nossa página ou até o nosso software, de onde elas vêm de um e-mail marketing, elas vêm de uma pesquisa, né, elas vêm do Facebook, né, ou seja, onde essas pessoas vêm. É possível também a gente saber se essas pessoas, elas são pessoas que nunca chegaram na página ou são pessoas que a gente fez um contato e aí que elas vieram. Então é alguém que a gente já conhece, ele é cliente já, ou ele é nosso lead, né? E o que elas querem. No caso do eMove, isso é muito importante porque o eMove é uma plataforma, né? Então quando alguém ele chega até a nossa página, pode ser alguém que quer vender o eMove, pode ser alguém que quer entender o que o eMove faz, pode ser alguém que quer usar o eMove no seu dia a dia. Então é importante que a gente diferencie quem são essas pessoas, até porque se a gente entender isso, a gente cria uma landing page para cada um desses públicos-alvos. E então a gente vai buscar essas pessoas para uma página de pouso que atenda o que elas querem saber. Né? Pode seguir aí? Então, aqui tem algumas estratégias que a gente pode usar para conseguir aumentar essa aquisição. Por aquisição, a gente não fala apenas de compra do produto, mas a gente fala mesmo até de daqui a pouco conseguir um lead, né? Que é uma coisa que a gente tem dentro já da empresa comentado, que a gente pode, se atuar de uma forma efetiva, daqui a pouco conseguir mais contatos do que o departamento comercial da empresa. Então a gente pode, através dessas estratégias aqui, conseguir buscar pessoas. Principalmente essa aqui, tá? Sobre artigos, que a gente produz artigos que respondem perguntas que esses usuários eles podem ter do eMove. O que é o eMove? Eu posso montar um artigo que diz o que é o eMove. Quais as vantagens de usar o eMove? Eu monto um outro artigo que diz quais as vantagens. Então eu crio uma série de artigos, né? E quando eu tenho que pesquisar lá na internet por eMove ou uma solução de mobilidade, enfim, esses artigos aparecem e levam para a nossa landing page. Então essa é uma forma bem efetiva de se usar. E o bacana é que isso é gratuito, né? Eu não tenho que investir com propaganda daqui a pouco para que esse conteúdo ele apareça e ele gere esses acessos para o meu site. A próxima métrica é a ativação. Aí sim, aí é quando aquele cara que chegou na página, que entendeu o que é o nosso produto, quando que ele efetivamente ativa. Né? Bom, eu quero usar esse produto. Que no nosso caso não é ainda uma venda, né? Porque a gente tem aquele nosso conceito de o cara ele pode testar o software. Então, nesse nosso caso, a ativação não é ainda venda. A gente, na verdade, avançou nesse nosso funil mais um passo. Então, informações que são importantes aqui ok, ele ativou lá esse seu ambiente, mas ele sincronizou já, ele já baixou o aplicativo no seu mobile, ele imputou uma informação, ele apenas se cadastrou, ele recebeu esse ambiente e nem usou ainda, né? E ainda, quais as páginas? Aí eu já estou com as páginas
do nosso o eMove mesmo, não apenas essa landing page, quais as páginas do produto ele está usando, né? E quanto tempo ele está ficando em cada página. Então isso é importante. Aí a gente já passa a entender o comportamento desse nosso usuário para a gente conseguir efetivamente ativar ele com a questão financeira, não apenas um interesse, mas ele vai usar, ele paga pelo nosso software e assim por diante. Então as informações que a gente tem que ficar aqui atento, algumas, existem várias, mas algumas que eu me liguei aqui, que eu acho que para a gente resumir, é a quantidade de sincronismos que o cara fez, que indica se ele está mesmo, se ele usa mesmo o software ou não no seu smartphone. O Google Analytics pode nos ajudar para ver quais páginas ele acessa mais e quanto tempo ele fica naquelas páginas, né? O acompanhamento de dados é aquela questão que a gente tem aqui dentro já comentado do eMove Stats, né? Que é ver os status de uso daquele ambiente. Aí aqui talvez a gente não vai achar uma ferramenta que nos ajude, a gente vai ter que montar essas construções em cima dos nossos dados para ver se o cara ele tem um usuário novo, ele inseriu ou não. Porque hoje uma coisa que acontece na empresa, por exemplo, se alguém entra lá em um ambiente do eMove e insere 80 usuários novos, a gente não fica sabendo. A gente tem que ficar sabendo porque isso influencia em quanto o cara paga por mês, porque a gente cobra por usuário. Então é importante que a gente acompanhe esses dados para entender, opa, esse cara aqui eu tenho que dar uma outra forma de atender, porque ele é um cara que me gera muita grana, e assim por diante. Né? E as chamadas de suporte também para entender, né? Que daqui a pouco o cara ele quer usar o software, mas ele está indo no suporte porque ele não entendeu, é importante a gente acompanhar isso. Tá? Depois, outra métrica é a retenção, né? Que bom, eu entendi, né, que o cara entrou, que ele ativou, mas agora eu quero entender se ele continua usando o software. Isso é uma coisa que eu faço infinitamente com os meus usuários. Mesmo com aquele cara pequeno, aquele cara grandão, eu tenho que acompanhar se ele está usando o software, se ele é satisfeito com esse software, quais essas plataformas, aqui no nosso caso de mobile, ele está usando o iOS, ele está usando o Android, né? Quais essas plataformas que ele está usando, né? E se a quantidade, isso que eu já comentei, né? Se a quantidade se mantém ou não, né? Formas de a gente verificar isso é gerando um conteúdo de apoio, porque se ele está com umas dúvidas, eu posso gerar um conteúdo de apoio para que ele entenda o produto mais e use o produto mais, né? E não apenas que ele use mais, mas que ele continue com o nosso software por algum tempo. Importante aqui eu avisar para ele sobre uma nova versão, uma funcionalidade nova, para manter ele vendo que o produto é legal, ele evolui com o tempo, ele não para com o tempo. Receber o feedback dele, né? Ele me dá um feedback, eu penso se esse feedback tem sentido ou não e dou um contato para ele que pode ser uma explicação ou até mesmo dizendo, olha, esse feedback é legal, eu pensei nisso, a gente montou uma funcionalidade nova que já está no produto para te usar, então isso é para reter o nosso cliente. A referência, isso aqui é muito importante e basicamente aqui a gente tem que estar atento com quem fala sobre o nosso produto. Então aqui a gente tem que estar bastante ligado, porque aquele cara que fala bem, eu tenho que usar isso ao meu favor. Aquele cara que fala mal, eu tenho que entender por que ele fala mal, para ver se ele fala mal porque ele é um mala, ou se ele fala mal porque o produto tem uma falha, eu tenho que conversar com ele, entender. E normalmente aquele cara que fala mal de ti, se tu conversar com ele e explicar para ele algo que ele não entendeu, ou tu entender com ele que o sistema tem uma falha, e tu mostrar para ele que tu vai atender essa falha, esse cara ele vai depois botar um post ou um tweet, enfim, dizendo, pô, que legal, os caras eles são ativos, eles vieram até mim, se preocuparam com o que eu penso e mudaram o produto, né? Então tem que ficar atento, né, com algumas dessas ferramentas, e principalmente essa aqui, que é uma coisa chata, mas eventualmente a gente vai ter que gastar um tempo indo para o nosso Google lá e pesquisar o eMove e ver o que aparece. A gente vai achar os artigos que a gente faz, a nossa página, o nosso produto, mas a gente pode pescar aqui daqui a pouco alguém que tem que postou em algum lugar uma matéria do eMove, um post do eMove, onde ele fala bem ou ele fala mal, tem que estar atento e
e, se possível, interagir com esse cara. Tá? Sobre receita, aqui eu acho que já é uma parte que não fica muito com a gente, né? A gente pode dar um apoio, mas é mais mesmo da equipe comercial, que são quais os modelos de negócio que eu posso explorar com o eMove e qual pode ser mais atrativo ou não para a gente como empresa. Hoje eu vejo, né, que o eMove está meio que nessa aqui, a trial, que é o cara, ele tem um usuário, ele não tem uma limitação de uso do sistema, ele usa à vontade, mas ele só pode ter um usuário. No momento que ele insere esse segundo usuário, é como se acabasse esse trial. Então ele passa a pagar pela quantidade de usuários. Só que a gente tem algumas ideias aqui de alguns aplicativos que daqui a pouco esse aplicativo tem que ter um outro modelo, né? O eMove Seed, né? Daqui a pouco é um cara que a gente não vai cobrar por ele vai ser free, mas eu posso não cobrar desse usuário pelo uso, mas eu posso ter uma receita em cima desse software. Como? Daqui a pouco algo assim. Eu tenho um aplicativo free, eu já tenho lá uma propaganda. Se esse aplicativo bombar e tiver muitos usuários, esse centavinho que cada usuário vai converter, daqui a pouco no montante lá de 1 milhão de usuários, é uma receita que já nos dá um fôlego aí, né? Então, para mim ter esse monitoramento, é importante uma ferramenta de billing. A gente tem uma nossa aqui que a gente fez, que nos permite ver quem é o usuário pago, quem é o usuário free, quem é o usuário em teste, né? A gente tem que evoluir isso muito ainda, mas tem algo, né? E análise de mercado. Eu não posso ficar atento apenas para o que eu faço, eu tenho que ver o que o concorrente faz, o que o mercado faz, entender o que eles estão fazendo, aprender com isso, puxar para cá, testar essas ideias e ver se a receita aumenta, diminui ou se mantém. Beleza? Era isso, já estou com o meu tempo estourado. Obrigado.